Associações jornalísticas criticam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão contra um ex-secretário do estado do Maranhão, apontado como fonte de um jornalista. O profissional publicou reportagens sobre o uso de carros oficiais pela família do ministro do Supremo, Flávio Dino. Na nota, as entidades defendem o direito ao sigilo das fontes previsto na Constituição. Janaína Camelo continua aqui com a gente os detalhes de mais uma polêmica desta quarta. Janaína. Sim, Thiago, repercutindo bastante, né? E agora entidades do setor estão se manifestando. Por exemplo, uma nota em conjunto foi publicada essas entidades dizendo que estão muito preocupadas, né? Manifestando ali profunda preocupação, dizendo que ações judiciais que buscam a quebra de sigilo de fonte não tem nenhum amparo legal, não tem nenhum amparo constitucional, que na verdade abrem precedentes que podem ameaçar a liberdade de imprensa, que é garantida pela Constituição. Dizem também que casos de questionamento de reportagem, na verdade, devem se tratar no âmbito do direito ali, né, jurídico, que prevê o direito de resposta, prevê indenizações em casos mais graves. Essa nota em conjunto, por exemplo, ela foi publicada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revista e a Associação Nacional de Jornais. Hoje, outra entidade também se manifestou, que foi a Associação Internacional de Radiodifusão, dizendo que reconhece as atribuições das autoridades competentes pelas investigações. No entanto, que essas atribuições devem ser exercidas preservando rigorosamente garantias constitucionais e legais que protegem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o exercício independente do jornalismo. Bom, esse mandado de busca e apreensão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news, né, que tramita em sigilo aqui no Supremo Tribunal Federal há anos, inclusive. Foi contra, então, um ex-secretário de governo do Maranhão, que é o Raimundo Cutrim, que seria uma fonte do jornalista Luiz Pablo, que é um jornalista que mantém um blog regional no Maranhão. Ele escreve especificamente sobre política e ultimamente ele estava fazendo um trabalho investigativo em que ele descobriu ali, escreveu, publicou algumas matérias dizendo que o ministro Flávio Dino estava utilizando o carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão, mesmo em atividades privadas, não só o ministro Flávio Dino, mas também a família do ministro Flávio Dino. Esse jornalista, Thiago, ele em março desse ano já tinha sido alvo de um mandado de busca e apreensão também expedido nessa mesma investigação. Esse mandado de busca e apreensão agora contra esse ex-secretário de governo teve a autorização do ministro diante de um pedido da Polícia Federal, teve o aval da Procuradoria-Geral da República. Agora, o que diz o ministro Flávio Dino? Ele negou o uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão, disse que, na verdade, foi cedido para ele um carro blindado a pedido da Secretaria de Segurança aqui do Supremo Tribunal Federal, dentro de um acordo de cooperação que existe com os tribunais de justiça de todo o país. O ministro disse também nessa nota, embora a investigação esteja em sigilo, mas ele deu alguns detalhes. Ele disse que as investigações identificaram que o ministro e a família dele estavam sendo alvos de um monitoramento ilegal, incluindo ali monitoramento de itinerários habituais e normais dele, da família dele, que inclui, por exemplo, crianças. E diz também que quem comandava esse esquema de monitoramento não são jornalistas que exercem outras profissões. Thiago. Bom, então a polêmica envolvendo também o Supremo nesse caso, Janaína, você volta daqui a pouquinho. Deixa eu passar para o Cristiano Vilela. Te pergunto sobre os direitos constitucionais, né, da profissão de jornalismo, a lei de imprensa, que blinda o jornalista por causa das fontes. Mas a questão é a seguinte, né, Vilela? Qualquer um acaba publicando uma informação, qualquer jornalista, se eventualmente a fonte deu a informação errada, aí se procura a questão da justiça para se reverter. Agora, chama a atenção que isso vem do Supremo porque é um personagem do Supremo envolvido nas informações. Vilela. Pois é, Thiago, o que acaba fazendo, dando a impressão para a sociedade que o Supremo muitas vezes age em causa própria, interesse próprio, eventualmente até contrariando o que está estabelecido na própria Carta Constitucional. É uma imagem que não é boa de ser passada. Por isso que é importante não apenas rever esse tipo de posicionamento, mas prestar os esclarecimentos à sociedade. A sociedade confia
no Judiciário, confia no Supremo, mas evidentemente fica de olho. E como todo e qualquer cargo público, como toda e qualquer função pública, a função de ministro supremo ela está sob escrutínio da imprensa, do cidadão, dos órgãos de fiscalização, da sociedade, enfim, isso faz parte do serviço público. Quando a gente fala de liberdade de imprensa, de sigilo da fonte, são elementos fundamentais da própria democracia, da própria noção de democracia, de república, garantias constitucionais estabelecidas no texto constitucional, cláusulas pétreas da Constituição, elementos que estão contidos na Carta Americana, na Convenção Americana de Direitos Humanos, enfim, todas as cartas de direitos humanos estabelecem esse preceito. Então é algo que realmente o Supremo Tribunal Federal tem que tratar como efetivo guardião em todas as circunstâncias, mesmo quando eventualmente as investigações possam atingir algum de seus membros. E nunca é demais lembrar, não é, Denise, que em outros momentos o próprio Supremo reverteu decisões como essa, decisões de quem vai atrás contra uma fonte, um jornalista. Exatamente. Agora é a última instância que está tomando medidas contra o jornalista, contra uma fonte que teria passado informações a ele. E o papel do jornalista é esse, acaba incomodando em muitas ocasiões por investigações, por denúncias, por apurações. Se não for verdade, que se caminhe de uma outra forma através de processos judiciais, sem que se discuta o papel do jornalista, sem que se quebre o sigilo da fonte. Isso vai contra o respeito que se tem, inclusive do ponto de vista democrático. Há processos, sim, envolvendo jornalistas, mas você não pode quebrar essa relação de confiança que existe entre a fonte e o jornalista. Se você não comprovar depois que houve irregularidades nas denúncias feitas, você acaba comprometendo a própria atividade desse jornalista. E se trata da última instância. Então, decisões que vão de primeira instância, segunda instância, como é que vai ficar esse processo todo? Todo mundo que se sentir incomodado, acusado injustamente, vai recorrer ao Supremo, e aí qual vai ser a decisão do Supremo se não tiver um ministro diretamente envolvido nas acusações? E no momento, não é, Dora Kramer, em que a profissão é colocada muitas vezes em xeque, se questiona muito o trabalho do jornalista, é uma decisão que prejudica ainda mais toda essa situação, não é? Olha só, essa história está muito esquisita, tá? Ela não está super bem explicada de maneira alguma. A questão do sigilo da fonte é sagrada, ela é incontestável, e eu tenho dificuldade de aceitar que o Supremo tivesse tomado uma decisão flagrantemente anticonstitucional, porque, obviamente, não, sigilo da fonte, isso de vasculhar um celular, um material de jornalista para descobrir quem é que... Isso é violar o sigilo da fonte. Muito bem. Só que a gente precisa saber, essa história ainda está, porque tem sigilo, tem coisa muito mal explicada. Jornalismo hoje com a internet tem uma linha muito tênue entre o que é jornalismo mesmo e o que se faz passar para o jornalismo para outros fins. Não estou dizendo que seja o caso, mas tem coisa de dinheiro envolvido, é algo que não dá para a gente, eu não ousaria fazer uma avaliação precipitada, imaginando ou acreditando, acho que há mais elementos a serem examinados, imaginando que o Supremo Tribunal Federal tenha feito uma violação tão primária da Constituição, não é? Porque é tão claro, é tão evidente, é tão sagrado, é tão óbvio. Essa discussão acompanhei na Constituinte. Ela foi, assim, é algo que foi unânime, não teve nenhuma contestação. Foi a direita e a esquerda. Então, por isso eu tenho dificuldade de imaginar que tenha sido isso mesmo um caso de violação do sigilo da fonte, e acho que ainda falta informação boa, informação precisa nessa história para a gente esclarecê-la direitinho. Eu acho que tem coisa a ser esclarecida aí ainda.